Aê, boa tarde, está no ar para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é a questão agrária no Brasil. Então, você quer saber como que é a questão agrária no Brasil? Então fique aí, não saia do vídeo e já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para que você receba todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal. E eu começo aqui então falando da questão agrícola no mundo globalizado. Chefes do Estado e líderes globais reuniram-se em junho de 2008 em Roma para discutir a crise mundial de alimentos. Nos três anos anteriores, o preço dos alimentos havia crescido muito, gerando problemas de abastecimento e fome em algumas partes do mundo. Para amenizar a situação, cogitou-se diminuir as restrições impostas por alguns países à importação e à exportação de produtos agrícolas. Desde a década de 1970, vários governos, especialmente dos Estados Unidos e de países da Europa Ocidental, vêm adotando uma política protecionista em relação aos produtos agrícolas nacionais. As medidas legais isentam a produção agrícola do país de taxas, subsidia sua atividade e dificulta a importação de produtos agrícolas estrangeiros, taxando-os com pesados impostos. No Brasil, um dos efeitos dessa política é o agravamento da concentração de terra. Para competir no mercado mundial, é necessário produzir em grande escala e a preços competitivos. Isso exige o uso de tecnologia avançada, o que o pequeno proprietário tem muita dificuldade de conseguir. Vamos ver agora como o problema da concentração de terra que tanto afeta o campo brasileiro surgiu no país. Eu vou mostrar para vocês a foto de pequenos agricultores de origem polonesa plantam hortaliças no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, em 2008. Focaliza nessa foto. Viu aí, pessoal? Agora eu vou falar da Lei de Terras de 1850. Quando o tráfico de escravos foi proibido no Brasil, em 1850, o governo imperial aprovou a Lei de Terras. A Lei de 1850 proibiu a aquisição de terra pública por qualquer outro meio que não fosse a compra. As propriedades ocupadas ilegalmente até então só seriam reconhecidas mediante demarcação dos limites e o pagamento de um imposto territorial. Os imigrantes recém-chegados só poderiam comprar um lote de terra após 3 anos de permanência no Brasil. Então, gente, a Lei de Terras de 1850. Quando o tráfico de escravos foi proibido no Brasil, que foi no ano de 1850, o governo imperial aprovou, naquele tempo era império, né? O governo imperial aprovou o quê? Aprovou a Lei de Terras. E essa Lei de Terras se trata do que, afinal? Né? Ora bolas. A Lei de 1850 proibiu a aquisição de terras públicas por qualquer outro meio que não fosse a compra. As propriedades ocupadas ilegalmente, até então, só seriam reconhecidas mediante demarcação dos limites e o pagamento de um imposto territorial. Os imigrantes recém-chegados só poderiam, presta bem atenção nisso, os imigrantes recém-chegados só poderiam comprar um lote de terra após 3 anos, né? Após 3 anos de permanência no Brasil. Então, assim que os imigrantes recém-chegados chegassem no Brasil,
para eles comprar o lote de terra, eles só poderiam após 3 anos. Né? Então, a lei de terras foi para... a lei de 1850 foi para proibir a aquisição de terras públicas, né? E também, não só isso, as propriedades ocupadas ilegalmente, até então só seriam reconhecidas mediante demarcação dos limites e o pagamento de um imposto territorial, né? Então, as propriedades ocupadas, que fosse ocupada ilegalmente, só seria reconhecida com o pagamento de imposto, né? Tinha que pagar a terra, né? Só seria reconhecida o pagamento, a terra, né? A terra só seria reconhecida após o pagamento do imposto territorial e a marcação dos limites, ok? Agora eu vou estar falando aqui dos argumentos em defesa da lei. No parlamento, os defensores da lei de terra de 1850 apresentavam 2 argumentos principais a favor do projeto: regularizar a posse da terra. Desde o início do período colonial, ela podia ser obtida por meio de doação da coroa, por compra, herança ou ocupação. Muitos colonos se apossavam da terra, mas sem obter garantias legais. Né? Os colonos se obtinham da terra ilegalmente. Né? Os colonos se apossavam da terra sem obter garantias legais. Impedir que ex-escravos, pobres em geral e imigrantes, tivessem acesso fácil à terra, pois, caso contrário, acreditava-se que faltaria mão de obra nas fazendas, particularmente nas de café, porque o escravo ele é muito importante. Né? Então, se tiver, ou seja, impedir ex-escravo, pobres em geral e imigrantes, né? impedir que ex-escravos, pobres em geral e imigrantes tivessem acesso fácil à terra, pois caso contrário acreditava-se que faltaria mão de obra nas fazendas. Se impedisse que os ex-escravos tivessem acesso fácil à terra, o que ia acontecer? Ia faltar mão de obra nas fazendas, particularmente nas de café. E, depois de vários anos de debate, a lei foi aprovada. O fim do tráfico negreiro e o temor de uma crise de mão de obra foram decisivos para essa aprovação. Eu vou mostrar para vocês a foto aqui. Para conseguir produzir em grande escala a um preço competitivo, é necessário o uso de tecnologia avançada para reduzir os gastos com a mão de obra e aumentar a produtividade. Colheita mecanizada de soja na região de Campo Novo dos Parecis. Se eu não me engano é Mato Grosso, 2007. Eu vou mostrar para vocês a foto, ok? Viu aí, pessoal? Vamos lá. Vou falar agora a concentração de terras no Brasil. A estrutura fundiária do Brasil atual, herdada da Lei de 1850, caracteriza-se pela elevada concentração de terra. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, de 2003, a grande propriedade acima de 2.000 hectares ocupava 31% da área total destinada à atividade agropecuária no Brasil. Ainda que a concentração fundiária tenha se reduzido em relação aos dados do Censo Agropecuário de 1995 a 1996, ela continua elevada no Brasil.
Os resultados preliminares do Censo Agropecuário de 2006 revelaram duas tendências importantes na estrutura fundiária do país. A expansão das terras de lavouras, que cresceu 83% em relação ao censo de 1996, e a redução do número de trabalhadores rurais, que caiu de 17,9 milhões para 16,4 milhões. A redução da mão de obra ocupada no campo também se refletiu na queda do trabalho de crianças e adolescentes na faixa de 5 a 17 anos, que passou de cerca de 4 milhões em 1996 para 2,1 milhões em 2006. Agora, eu vou estar falando aqui dentro do tema, a prática da grilagem. Uma prática muito comum nas áreas rurais brasileiras, que fortalece o latifúndio e a concentração de terras, é a falsificação de títulos de propriedade. Conhecida como grilagem. Então, grilagem é a forma que o latifundiário tem de se fortalecer na concentração de terras, falsificando títulos de propriedade. Então, o latifundiário, ele só se fortalece, ou seja, uma prática comum nas áreas rurais brasileiras, que fortalece o latifúndio e a concentração de terra. Então, o que fortalece o latifúndio, o que fortalece o latifundiário e o que fortalece a concentração de terras é a falsificação de títulos de propriedade. E é aí que vai dar, falsificando títulos de propriedade para poder fortalecer o latifundiário e fortalecer a concentração de terra, é aí que vai se dar o nome de grilagem. Em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, havia em 2006 100 milhões de hectares de terra suspeitos de grilagem, o que correspondia a 4 vezes a área do estado de São Paulo. No Amazonas, o quadro é mais grave. Dos 157 milhões de hectares da área total do estado, acredita-se que 55 milhões tenham sido obtidos por meio de grilagem. O que significa hectare? É uma unidade de medida que corresponde a 10 mil metros quadrados. Ok, pessoal? E as terras indígenas. A lei de 1850 considerou a maior parte das terras ocupadas pelos indígenas como devolutas. Por causa disso, muitas das áreas em posse deles foram tomadas, vendidas e revendidas. A regularização das terras indígenas teve início em 1967 e se acelerou na década de 1980 com a promulgação da atual Constituição. A lei reconheceu o direito dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e encarregou o governo federal de demarcá-las. Então, as terras indígenas, pessoal, antes, a lei de 1850 considerou a maior parte das terras ocupadas pelos indígenas de devolutas, E por causa disso, muitas das áreas em posse deles foram tomadas, foram vendidas e revendidas. Bom, agora para encerrar, eu vou mostrar para vocês a foto. Criança na colheita de tomate no município de Guaíra, São Paulo.
Foto de 2005. Viu aí, pessoal? Deixa eu levantar. Vou estar falando aqui agora do último tema, né? E qual é ele? Qual será, hein? Do último tema não, do último assunto, né? Vou estar falando aqui do último assunto dentro do tema, claro. A Terra na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 estabeleceu que a Terra deve produzir, gerar emprego ou ser preservada como reserva ecológica. A necessidade de garantir o interesse social da terra dá ao governo federal o poder de desapropriar, para fins de reforma agrária, um imóvel rural de grande extensão e improdutivo, mediante prévia indenização. A polêmica em torno da questão agrária no Brasil fez surgir dois movimentos com interesse oposto. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, formado em 1984, visando a reforma agrária, e a União Democrática Ruralista, UDR, surgida no ano seguinte, que defende o direito à propriedade rural. Então, gente, a Constituição de 1988, ela tinha qual objetivo? Para que foi estabelecido a Constituição de 1988? A Constituição de 1988 foi estabelecido para que a terra, né, a regra da Constituição, né, a regra da Constituição de 1988 era que a terra tinha que produzir. Então, para a Constituição de 1988, a terra tinha que produzir. Tinha que gerar emprego ou ser preservada como reserva ecológica. Ok, pessoal? Bom, antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu esqueci de mostrar. Segunda foto. Manifestantes do MST e membros de algumas tribos indígenas são retirados pela polícia militar da fazenda que ocupavam Pernambuco. Essa foto é de 2007. Vamos lá. Vou mostrar a foto para vocês. Viu aí, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Tchau!